Olá, galerinha. Tudo bem com vocês, oitavo ano? Vamos lá fazer a gravação de mais uma videoaula. Vamos para o tema 3 do nosso livro, né? Onde a gente vai falar de arte e história. Vamos falar da primeira missa no Brasil. Observe a imagem reproduzida nesta página. Ela mostra a figura da a pintura, né? Da primeira missa no Brasil, realizada pelo artista Victor Meirelles, 1832, 1903. Então, vamos lá. Então, dá uma analisada na imagem aqui, crianças. O que vocês conseguem observar na imagem dessa pintura? Como a gente vê aqui, né? É a primeira missa no Brasil, 1860, a pintura foi feita, né? É de Victor Meirelles, é uma obra sobre tela de 268 por 365 centímetros, ou seja, uma tela bem grande, né? E está no Museu Nacional de Belas Artes, né? No Rio de Janeiro, certo? Aí, faz algumas perguntinhas aí para vocês logo abaixo, ó. Você já conhecia a pintura reproduzida nessa página? Que evento é representado? Bom, eu espero, né, que vocês observem que essa é que se trata de uma missa, né? Que é a pintura da primeira missa no Brasil, né? Olha o título da obra, né, gente? Ela já diz do que se refere, né? A primeira missa realizada no território que hoje corresponde ao Brasil, né? Nossa terra. A 2 pergunta o seguinte: que personagens são representados na pintura? Bom, se vocês voltarem aqui, vamos voltar lá na pintura. Vamos voltar aqui na pintura. Que personagens a gente vê aqui nessa pintura? Vamos lá, ó. A gente consegue ver, vamos atentar aos detalhes aqui. Só um minutinho, crianças. Pronto, vamos lá. Vamos atentar a alguns detalhes que nós temos aqui. Observe o seguinte, ó. Estamos, né, na composição aqui nós temos um padre. Então, olha aqui, temos um padre celebrando a missa, né, diante de uma cruz de madeira, né? Com certeza é de madeira. E atrás do padre é um outro sacerdote, olha aí, ó. Tem um outro sacerdote aí atrás do padre, que auxilia ele na celebração, né? E ao redor dos sacerdotes, ó, há um grupo principal formado por nobres portugueses, estão vendo, ó? As pessoas são da nobreza. E membros da armada portuguesa também, né, que era a guarda, né, gente? À direita aqui nós temos padres franciscanos, ó. Podemos observar que temos padres franciscanos. À esquerda, né, desculpa, à direita nós temos nobres armados aqui. Aqui, à esquerda, nós temos padres franciscanos. E esse grupo central que está aqui, ele é rodeado por indígenas, né? Em diferentes posições, ó. Tem gente em pé, tem gente pendurado nas árvores, sentado, todos acompanhando a celebração, mas parece não estar dando muita importância para o que está sendo falado, até porque eles não devem entender, né, a língua que está sendo falada ali, né? Então, eles estão ali, se espalhados, esparramados de qualquer forma, sentados, sem dar muita importância. Uns pendurados na árvore, mostrando estar curiosos, né, com o que está acontecendo ali, o que, que é isso, porque eles não conheciam a cultura totalmente desconhecida para eles, né? Aí, ó, vamos lá, número 3. Em sua opinião, o artista presenciou a cena representada? O artista que pintou essa tela, gente, ele estava lá? O que vocês acham? Vamos atentar para um detalhe aqui, ó. Vamos elaborar hipóteses.
Vamos primeiro observar a data da pintura, ó. 1860 que essa tela foi pintada, hein? Presta atenção. Vocês acham que a primeira missa no Brasil foi celebrada nessa data? Em 1860? Claro que não, né, gente? O Vitor Meirelles, ele pintou essa obra mais de 300 anos depois da celebração da primeira missa do Brasil, né? Que ocorreu em 1500. Então, a descoberta do Brasil, os portugueses chegaram em 1500, né? E ele só pintou essa tela em 1860, tá? Então, o autor não estava presente lá, né? Aí, na página seguinte, na página 39 do livro de vocês vão observar o seguinte aí, agora um olhar sobre a primeira missa no Brasil, um olhar um pouco diferente, de outro artista, né? Vamos lá. Ao longo dos anos, diferentes artistas realizaram obras inspiradas na primeira missa no Brasil, de Vitor Meirelles. Veja a seguir como na década de 1970, o artista Glauco Rodrigues, em 1929, 2004, recriou essa obra. Observe como é diferente da primeira, gente. Observe as cores. É parecido, né? Pelo menos a parte aqui central, o círculo central aqui, é bem parecido com o que estava lá no início, né? O padre, só que não temos a cruz de madeira aqui. Parece já uma montagem mais refinada, né? Temos o sacerdote aqui também, temos aqueles que representavam os franciscanos, temos o pessoal da nobreza portuguesa, temos o pessoal da guarda real, né? E temos os índios. Além de aves, conseguimos ver, mas olha as cores. Enquanto a primeira pintura parecia ser uma cena real, né? A gente estava conseguindo ver aquilo ali. Nessa aqui a gente já não consegue ver isso. É um desenho mesmo, né? É isso aí que aparece, é um desenho. Agora vamos lá, temos algumas perguntinhas aqui. Compare a obra de Glauco Rodrigues com a criação de Vitor Meirelles apresentada no princípio. Vamos lá. Quais as principais diferenças? Bom, as diferenças foram essas que eu falei, né, gente? Os padrões rígidos da arte acadêmica, né? Glauco Rodrigues produziu uma representação não linear dos personagens, né? E não se preocupou em recriar o cenário imaginado para a primeira missa no Brasil. Então, ao fazer isso, o artista rompeu com a estética romântica da obra de Vitor Meirelles, né? Que se caracteriza pela exaltação da nação e pela construção de heróis, mitos e personagens históricos, certo? Além disso, vocês podem mencionar aí na resposta também as cores, né? As cores coloridas, vibrantes, não que o outro a gente vê muita cor, mesmo real, né? A cor da pele, a cor da madeira, as vestimentas, e aqui não. Tudo muito colorido, parecendo um desenho animado, certo? Agora vamos lá, letra B. Que personagem não faziam parte da pintura de Vitor Meirelles e foi inserido por Glauco Rodrigues em sua intervenção na primeira missa no Brasil? Qual seria a intenção do artista inseri-lo, né? Vamos lá, volta aqui na pintura, vamos lá. Qual é a pintura que está aqui? Qual o personagem que aparece aqui que não está lá na primeira pintura? Vamos fazer esse comparativo? Se vocês forem observar, olha o que vocês vão conseguir ver, gente. A presença da cultura africana aqui, ó. Bem aqui. Temos a presença da cultura africana. O artista inseriu uma personagem africana com o objetivo de representar os 3 elementos fundadores da nossa identidade nacional, né? Que é o indígena, o europeu e o africano. Então, nós estamos representados aqui, ó. Nós temos descendência indígena, temos descendência europeia e temos descendência africana, certo? Já até conversei com vocês muito, né, em sala de aula, uns falaram que é descendente disso, outros de aquilo. Eu falei para vocês que minha descendência é italiana, a minha bisavó era italiana, ela veio na imigração, né? Então, cada um aí tem a sua origem. Mas a minha bisavó, por lado do meu pai, já era descendente de índios, entendeu? Então, tenho descendência europeia, mas também tenho descendência indígena, certo? Então, nós somos essa mistura riquíssima, né? Que nós somos aqui,
Por isso a importância da gente respeitar todas as culturas, respeitar todas as religiões, respeitar todas as raças, todas as crenças, porque isso é a cultura do nosso país, né? Isso é a nossa riqueza, certo? Então vamos continuar. Aí a perguntinha era, então a personagem era ela, né? A intenção dele então foi mostrar essa riqueza que é a cultura do nosso país, né? Letra C. Em sua opinião, por que Glauco Rodrigues teria dado o título Carta de Pero Vaz de Caminha, 26 de abril de 1500, a essa obra? Por que ele deu, gente, esse nome para a pintura? O que vocês acham? Gente, o Glauco, assim como o Meirelles, né, ele resgatou o primeiro documento oficial do nosso país, tá? Que é a Carta de Caminha. Para representá-lo, ele recriou a missa, né? Mas ele não buscou fazer uma cópia do relato de 1500 ou da imagem de 1861, mas sim propor uma reflexão crítica sobre a formação e a representação da cultura brasileira ao longo da história, tá? Certo? Vamos para a próxima página, onde nós vamos falar da pintura histórica no Brasil, né? Vamos falar do Grito do Ipiranga, uma das pinturas também um dos retratos mais riquíssimos que nós temos aí da cultura do nosso país, né? As obras como Primeira Missa no Brasil são classificadas como pintura histórica. Nas obras desse gênero são representadas temas e fatos históricos. A pintura histórica é um dos gêneros mais característicos da arte acadêmica. Outro artista brasileiro que se dedicou à produção de pinturas históricas foi Pedro Américo, 1843 e 1905, autor da obra Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, né? Reproduzida a seguir, o tema abordado nessa obra foi a independência do Brasil, o evento histórico ocorrido em 7 de setembro de 1822. Pedro Américo destacou a figura de Dom Pedro, né, colocando no centro da composição, rodeado pelos dragões da independência. Repare que a linha da curva, vou baixar aqui para vocês. Repare que a linha da curva, olha aqui, ó, como se estivesse fazendo um círculo em volta. É a linha da curva da estrada, gente, que direciona o olhar do observador para cima, né? Também contribui para destacar Dom Pedro, que está aqui no alto. Nessa composição, os animais da tropa parecem estar em movimento. Repare, gente, que parece que os cavalos estão em movimento, ó. Parece que estão todos andando, correndo, galopando, todos se mexendo. Enquanto o de Dom Pedro parece estar parado, ó. O cavalo de Dom Pedro parado, tá? Esse foi um dos recursos utilizados para conferir movimento à composição e dar destaque ao Dom Pedro, né? Que é a figura central. Então, enquanto esses parecem que estão em movimento, a gente não consegue identificar onde começa, onde termina o cavalo, onde estão as patas aqui. O de Dom Pedro a gente consegue ver perfeitamente parado aqui, ó, que é para dar destaque para ele. Observe a curva da estrada, gente, olha. Observe a curva, né? E aqui temos o rio, né? Certo? Vamos lá. A obra Independência ou Morte, vamos lá, Independência ou Morte em novas versões, né? A obra Independência ou Morte de Pedro Américo, uma das pinturas mais famosas de um artista brasileiro, faz parte do acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como Museu do Ipiranga. O museu foi fechado em 2013 para fazer algumas reformas e restaurações, e as obras foram levadas, as obras levaram alguns anos, né, para ser concluídas. Então, olha o que um grupo de artistas, um grupo de pessoas resolveram fazer, ó. Pensando no período em que a pintura de Pedro Américo não poderá ser vista pelo público, o artista Bruno Moreschi reuniu artistas em feiras de artesanato e antiguidades da cidade de São Paulo e juntos criaram uma versão em menor escala do original da pintura Independência ou Morte. Em continuidade
dessa experiência, Moreschi e outros pintores criaram um mural com versões da pintura original, pintado no Jardim do Sesc Ipiranga, na cidade de São Paulo. O trabalho do mural, de 24 metros, começou em 7 de setembro de 2016 e levou mais de 2 meses para ser finalizado, tá? Então, vocês podem ver essa imagem, tá? Desse projeto, nesse site aqui, tá bom? Se vocês entrarem aí, vocês vão conseguir observar. Vamos lá, continuando. Os esplendores da imortalidade, compreender um texto, vamos lá. Um pintor de história deve restaurar com a linguagem da arte um acontecimento que não presenciou e que todos desejam contemplar revestido dos esplendores da imortalidade. Assim escreveu Pedro Américo em um texto explicativo sobre o quadro conhecido como O Grito do Ipiranga, completado em Florença em 1888 por encomenda da Comissão de Construção do Monumento do Ipiranga. A tela tornou-se ícone nacional, representação maior da independência. O texto descreve o grande cuidado do pintor em reproduzir de maneira exata o acontecimento. Leu, pesquisou, entrevistou testemunhas oculares, visitou o local. No entanto, por razões estéticas, teria sido obrigada a fazer mudanças nas personagens e no cenário a fim de produzir os esplendores da imortalidade, né? Porque o negócio não era tão bonito assim, né? Ele teve que fazer algumas mudanças no cenário original para poder aparecer. Vamos agora no texto, então, entender um pouquinho. De início, Dom Pedro não podia montar a besta, de que falam as testemunhas. O pedestre animal, apesar de ter arcado com o peso imperial, teve o desgosto de se ver substituído no quadro pela nobreza de um cavalo. Com maior razão, prossegue o pintor, o substituído no quadro pela nobreza de um... Com maior razão, prossegue o pintor, o Augusto, moço não podia ser representado com traços fisionômicos de quem sofria as incômodas cólicas de uma diarreia. O motivo da parada da comitiva às margens do Ipiranga. Ai, gente. O uniforme da guarda de honra também foi alterado. Porque a ocasião, gente, merecia um traje de gala, né? Em vez de um uniforme pequeno. Finalmente, o Ipiranga teve que ser desviado de seu curso para facilitar a composição do quadro. O carreiro, com seu carro de bois, segundo o pintor, entrou em cena para dar cor local, retratar a palidez, né? Usual daquelas paragens, perturbada pelo acontecimento ali, né? Não aceitou a sugestão de obter o mesmo efeito com uma tropa de asnos, bicho que definitivamente desprezava. Pedro Américo, atendendo à finalidade da encomenda, buscou construir essa imagem de um herói guerreiro, criador de uma nação, né? A imagem não era tão linda assim, mas ele buscou recriá-la, né? Então, não significa que a imagem é bem essa, né, gente? Certo? Vamos lá. Então, olha aí, gente, para a pintura. Besta quer dizer mula, tá, gente? Aí. Augusto é que merece respeito, venerável, tá? As palavrinhas que a gente falou. Palidez, placidez aí significa tranquilidade, né? Por isso que inseriram o carro de boi no local aí, para poder dar mais um elemento, mas não significa que estava lá, tá? Então, continuando, temos duas questões aí. Quais seriam os esplendores da imortalidade citados pelo autor no texto? Quais seriam esses esplendores da imortalidade, gente? Bom, ele se referiu, gente, esses esplendores da imortalidade, era o desejo de realizar um registro histórico, né, revestido de grandeza, de ser um evento muito importante para a história do Brasil, tá? É isso que significa, tá? Realizar um registro revestido de grandeza, apesar de não ter tido essa grandeza toda, né? Mas foi registrado como um evento histórico,
não tinha ninguém para fotografar, para filmar, para fazer nada. Então, a gente vai ver a pintura e vai acreditar naquilo ali, né? Foi lindo, maravilhoso, não significa que todo mundo estava vestido bonitinho, que os soldados estavam vestidos com aquelas roupinhas arrumadinhas, e tinha todos aqueles cavalos ali, imponentes, bonitos, né? Significa isso. A cena pode ter sido bem diferente, mas foi retratada dessa forma, né? Exatamente para poder realizar esse registro, né, revestido de grandeza. Ok? 2. Porque, segundo o texto, embora tenha feito uma minuciosa pesquisa sobre a independência, Pedro Américo fez uma representação pouco fiel no quadro Grito do Ipiranga. Por quê, gente? Porque ele pretendia recriar a cena original, né, revestida dos chamados esplendores da imortalidade, né? Ele queria fazer essa cena virar uma cena histórica, um evento histórico mesmo, com todo esse esplendor e esse glamour, né? Certinho? Vamos lá, continuando. Então, crianças, fechamos por aqui a nossa videoaula, né? Próxima aula nós iremos falar do modernismo, né? Sobre o modernismo no Brasil. Iremos falar de pintores nacionais, né? Certo? Vamos falar de Tarsila do Amaral, vamos falar de diversos outros pintores nacionais, tá bom? Então, nossa aulinha hoje foi um pouquinho mais curta, a outra vai ser um pouco mais longa, tá? Que eu vou iniciar um capítulo novo, um tema novo, né? E encerramos por aqui. Façam os exercícios, respondam as perguntinhas todas aí, que eu já fui fazendo, fui mencionando junto com vocês, basta vocês anotarem agora, tá? Não vai ter muita dificuldade, não precisa anotar exatamente com as minhas palavras, tá? Podem escrever com as palavrinhas de vocês, o que vocês estão observando nas figuras, tá bom? Não precisa estar idêntico à minha. Então é isso, até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre o modernismo no Brasil, tá bom? Beijos e até a próxima, se Deus quiser.